Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Manisoba. Vamos iniciar mais uma aula de Engenharia de Controle e Automação, disciplina Circuitos Elétricos 2, e o tema da aula de hoje é Geração de Tensão Alternada Monofásica. Falaremos nesse momento sobre a Lei Circuital de Ampère, que lança as bases teóricas que fundamentam aí a tecnologia que nós vamos estudar na aula de hoje. Então vamos lá. Até o final do século XVIII, os cientistas eles estudavam a eletricidade e o magnetismo de forma totalmente separada. No entanto, em 1820, um jovem dinamarquês, nascido em agosto de 1777, surpreendeu o mundo com a maior descoberta da humanidade: a relação indissociável entre a eletricidade e o magnetismo. Seu nome, Hans Christian Oersted. Ele foi aí um notável e brilhante pesquisador. Seus trabalhos de pesquisa, levaram-no a publicar um artigo sobre a relação da eletricidade e do magnetismo. O artigo ele inclusive inspirou os trabalhos de André-Marie Ampère, que culminou na quantificação desta relação, chamada a Lei Circuital de Ampère. Então vamos ver o conceito da Lei de Ampère, que diz que, dado um condutor retilíneo, a gente faz aí um corte desse condutor para ter acesso à seção transversal, Então, se formos observar esse corte com esse ponto de vista, a gente vai ver uma seção transversal circular, Então, aqui então nós temos a vista em perspectiva cavaleira e aqui a vista superior. Então aqui vamos continuar, a teoria. Dado um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica I, então imagine que se essa corrente elétrica ela entrar na superfície, ela é representada pelo X, grave isso, a gente vai precisar disso mais à frente. E se ela sair da superfície, ela é representada por um ponto, Então, dado um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica I, imagine que a gente coloque no entorno desse condutor, a uma distância L, um conjunto de bússolas, no estado inicial, quando o condutor não está energizado, todas elas apontam na direção do campo magnético da Terra, Então, dado um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica I a uma distância do condutor, será produzida uma indução magnética, aqui representado pelo campo vetorial B, dado por... Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Ok. Então aqui a gente vai fazer uma integral de linha fechada no traçado C. Então o traçado C ele vai ser esse traçado no entorno do condutor aqui, traçado C. Então a gente vai integrar ao longo de todo esse traçado o produto do campo magnético pelos elementos infinitesimais aqui de comprimento desse traçado C, que vai ser exatamente igual ao produto da permeabilidade do meio, como o meio interage com esses campos magnéticos, vezes a corrente total. Então está aqui a nossa corrente I, vai surgir no entorno aqui do nosso condutor um campo magnético. Oersted ele percebeu isso utilizando bússolas próximo aí ao condutor. Então, dependendo do sentido da corrente, a gente vai também ter uma orientação diferente para os campos magnéticos, respeitando aí a regra da mão direita. Então vamos ver onde se aplica a lei circuital de Ampère. Então vamos imaginar um ventilador, a gente tira a hélice dele, o que nós vamos ver? O motor elétrico e o eixo promovendo ali a revolução de 360 graus, E aí a gente tira a carcaça, a gente vai ver o quê? Duas partes, uma parte fixa, uma parte estática do motor chamada estator, e uma parte móvel, uma parte que está sofrendo revoluções, que está rotacionando, chamada rotor. Se
a gente tirar o rotor e colocar no lugar ali uma bússola, ela vai detectar a presença de um campo magnético girante. E aí vem a pergunta: como é possível ter um campo magnético girante no interior desse motor? Então vamos ver o motor agora numa vista de perspectiva de cavaleiro. A gente vai desmontar o motor. Então o que a gente vai ver? O eixo do motor e 3 enrolamentos. Esse motor por acaso é trifásico. O enrolamento A, representado pela cor azul, o enrolamento C, representado pela cor vermelha, e o B aqui atrás, representado pela cor verde. Vamos tirar então o eixo, ficar só os enrolamentos. Então a gente vai ter aqui as correntes A, B e C. Quem serão essas correntes? Então vamos lá, como é uma corrente alternada, então a corrente IA vai ser igual a corrente de pico A vezes o modulador aqui, né, que é seno de ômega t. Então a frequência está aqui dentro da velocidade angular, mais um θ aqui, que nesse caso o θ aqui é 120 graus para a corrente A, para a corrente B é 240 graus, enquanto que para a corrente C é 360 graus ou 0 graus, tá bom? Então esse aqui é o nosso fator de defasagem. Isso é necessário para que haja uma defasagem entre essas 3 formas de onda e a gente possa aproveitar a diferença de potencial entre elas. Quando a gente aplica a lei circuital de Ampère nessas correntes, a gente vai observar que, aqui no caso do condutor azul, que é a integral de linha fechada do traçado C, o traçado C aqui representado na cor azul, né, que é o CA, vai ser igual ao produto de todo o campo magnético em torno do traçado C fechado A aqui, né, A em azul, vezes os elementos infinitesimais desse comprimento, vai ser igual ao produto da permeabilidade magnética do meio, que envolve esses condutores, pela corrente de pico vezes seno de ômega t mais 120. Professor, mas não era igual a permeabilidade vezes a corrente? Isso, a corrente, nesse caso aqui, ela está sendo substituída pela sua expressão no domínio do tempo. Vamos lembrar que a gente está falando de uma corrente alternada. O mesmo vai ser verificado para B e para C com uma defasagem de 120 graus. Professor, por que existe essa defasagem de 120 graus? Vamos ver agora. Então a gente faz um corte da seção transversal desses 3 condutores. Fazendo uma análise geométrica, a gente vai chegar nessa vista frontal, os 3 condutores, né, cortados ali. A gente vai observar 2 seções para cada condutor. Se a gente tirar então esse plano, a gente vai ver que eles estão defasados no próprio aparelho, seja no gerador, seja no motor, a uma distância de 120 graus. Por isso que o fator de defasagem na θ é de 120 graus de distância angular entre eles. Então, aqui nós vamos ver como opera esse motor. Então vamos idealizar aqui um estudo hipotético de um campo magnético girante baseado nos campos magnéticos que surgem no entorno dos condutores. Então eu quero que vocês observem primeiramente a região próxima ao condutor e depois a região central aqui do motor, onde existe uma soma vetorial, né? Onde existe uma operação de vetores, os vetores somas e diferenças também, né? Uma operação vetorial aqui em função de todos os vetores que estão em torno de todos os condutores. Então observe o que acontece próximo ao condutor e aqui no interior quando iniciarmos a animação. Então vamos alimentar esses condutores. Aqui nesse gráfico que representando o nosso osciloscópio, vão surgir 3 correntes, a corrente A, a corrente B e a corrente C. E aí a gente observa que na proximidade do condutor, o campo magnético realmente está girando em torno do condutor e o campo vetorial resultante no interior do motor é um campo magnético girante. Tudo bem então, pessoal? Continuando, vamos avançar. Vamos agora falar sobre geração de tensão alternada monofásica. Vamos falar agora dos geradores. Nós falamos dos motores, né?
Tivemos como exemplo um motor de um ventilador, um motor trifásico. E vimos, né, que é possível idealizar o estudo, o entendimento desse motor a partir da primeira equação de Maxwell, que é baseada na lei circuital de Ampère. E vamos agora para o outro extremo desse modelo básico de conversão eletromecânica de energia, que é o gerador de tensão de corrente alternada. Então, aqui uma pequena excursionada histórica sobre projetos de geradores de tensão, né? Então, aqui é o magneto de Politzpitz, 1836. Nós vemos ao centro do aparato um ímã no formato de ferradura que é acionado, né, por um sistema mecânico que promove um movimento de revolução nesse ímã, fazendo com que o campo magnético varie nessas duas bobinas aqui, né, no interior dessas duas bobinas, gerando uma diferença de potencial nos dois terminais do seu gerador. Depois vem o dínamo de Antoni Pacinotti, 1860, dínamo de Zenobe Gramme, 1871, são projetos que foram idealizados para gerar eletricidade a partir desta relação indissociável da eletricidade com o magnetismo. E nós chegamos, né, nos geradores atuais. Aqui está sendo representado ludicamente por esta imagem, né, animada, onde ao centro nós temos um ímã, os polos norte e sul representados em cores diferentes, e aqui nas extremidades do nosso modelo nós temos três enrolamentos: o enrolamento verde, o enrolamento azul e o enrolamento vermelho, experimentando a variação desse campo magnético, e nos terminais desses enrolamentos surgindo uma tensão alternada aqui representada por esse gráfico aqui. Então, em vermelho, em verde e em azul é a tensão trifásica nesse gerador aqui. Então, anexando ao eixo desse motor o eixo de uma turbina hidráulica, por exemplo, então aqui a gente tem um reservatório de água. Essa água ela vai exercer uma pressão na entrada desse duto. Então esse duto aqui ele vai conduzir, né, um fluxo de água que vai atravessar essa turbina, gerando um movimento de revolução, fazendo com que esse eixo rotacione, e acoplado a ele temos aqui o rotor do gerador, que por sua vez vai gerar uma tensão trifásica. Como existe uma defasagem de 120 graus entre esses enrolamentos, né? Então aqui nós temos 120 graus de defasagem. Nós vamos observar que também haverá uma defasagem aqui de 120 graus, né? Aqui, aqui e aqui. Então nós temos aqui, ó, 120 graus de defasagem nessa forma de onda também. Tudo por conta da defasagem física. Se a gente mudar essa defasagem aqui de 120 graus, por exemplo, para 130, vai surgir uma defasagem de 130 graus na tensão gerada também. E vamos ver logo à frente, a gente já vai ver como isso é possível. Um outro exemplo de geradores são as termoelétricas, em que a gente aquece, né, com uma fonte de calor, seja através da queima de biomassa, no caso do Brasil, bagaça de cana-de-açúcar, ou de combustíveis fósseis, no caso dos países europeus, né? Queima de gás natural, carvão, óleo. Você gera calor, que vai por sua vez aquecer a água dentro da caldeira, que vai gerar vapor. O vapor ele vai se movimentar aqui em alta velocidade, né, uma grande vazão por esse conduto fechado, vai passar pela turbina, gerando um movimento de revolução que por sua vez vai girar o eixo do gerador, que vai gerar uma conversão eletromecânica de energia. A gente também tem o gerador eólico, o princípio é muito parecido, né? A usina nuclear, o princípio também é muito parecido. Então a gente tem aqui o reator nuclear, que vai gerar, né, a partir de reações, né, de fissão nuclear, uma grande quantidade de calor. Esse calor ele vai ser transmitido por esse conduto fechado aqui de água pesada. Essa água, por sua vez, vai passar por um trocador de calor, vai aquecer essa água aqui,
que por sua vez, ao virar vapor, vai sair do domo de proteção e vai gerar o movimento na turbina. Depois vai passar para o resfriador e vai voltar, e assim o processo cíclico continua. E essa turbina, por sua vez, vai gerar um movimento de revolução, uma dada velocidade angular aqui, que vai, por sua vez, gerar o interior, aqui, o rotor do gerador, que vai gerar a diferença de potencial elétrica, se nesse caso for 3 enrolamentos trifásicos, para a gente poder usufruir dessa geração. Então agora vamos ver ambos os sistemas, tanto do gerador quanto do motor. Então vamos supor que aqui nós temos um conduto de água fechado, onde está fluindo essa água, que por sua vez está fazendo um movimento de revolução aqui, ó, uma velocidade angular W dessa turbina, que por sua vez está gerando, então vamos tirar aqui, ó, um movimento de revolução no ímã, e por sua vez está gerando uma tensão elétrica trifásica que está alimentando o ventilador. E ao tirarmos aqui as partes do ventilador, a gente vai observar que eu tenho aqui no interior do meu motor um campo magnético girante. Então, um campo magnético girante primitivo está gerando uma tensão elétrica nos terminais das bobinas, que por sua vez está gerando uma corrente elétrica nos cabos, que por sua vez está gerando um campo magnético girante no entorno dos cabos, que está promovendo aqui um campo magnético girante, cuja velocidade angular é o mesmo, o W aqui, nesse motor aqui. Tudo bem então, pessoal? Avançando. Agora nós faremos sobre geração de tensão alternada monofásica e vamos estudar uma nova lei, a segunda equação de Maxwell, que é a lei de indução de Faraday-Lenz. Então, Faraday ele percebeu que ao introduzir no interior de uma bobina um ímã e movimentar ele para dentro e para fora, ele ia promovendo uma indução, uma tensão induzida nos terminais dessa bobina. Hora positiva, hora negativa. Inclusive essa operação, né, de diferença aqui foi a contribuição de Lenz nessa lei, baseado no princípio, né, da conservação de energia. Então essa é a contribuição de Lenz para a lei de indução de Faraday-Lenz, tá? Então como é que funciona? Aqui nós temos um modelo reduzidíssimo, né, desse sistema aqui, onde introduzimos um ímã no interior de uma bobina, tá? Aqui a gente está vendo só a seção transversal do ímã e do enrolamento da bobina, e vamos representar matematicamente aqui através da segunda equação de Maxwell na forma integral. Então vamos lá. Então eu tenho o traçado C, que é o circuito interno aqui da bobina, aqui representado pela letra C. Então eu vou fazer o que? A integral de linha fechada em todo esse traçado C. Do que? Do produto do campo elétrico pelos elementos infinitesimais desse traçado. Olha só. Está aqui o campo elétrico, né? Ele vai variar em função desse campo magnético variável aí no interior da bobina. Tá? Eu tenho também os pequenos elementos desse traçado C. Eu vou multiplicando, né, cada um desses elementos infinitesimais pelo campo elétrico cujo qual ele está imerso. Então essa aqui é o produto, né, desse nosso arranjo, desse nosso modelo matemático. Então a gente sabe que a integral de linha fechada do traçado C, do produto do campo elétrico pelos elementos infinitesimais desse comprimento, ele vai ser igual, né, a eu fazer o produto de ΔL1 pelo campo elétrico 1 mais o produto de ΔL2, né, vezes o campo elétrico 2 mais o produto de ΔL3 vezes o campo elétrico 3 e assim sucessivamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, blim blim blim, enésimo ΔL vezes o enésimo campo elétrico. Então, na verdade, eu estou fazendo o quê? Sucessivas somas. Então, eu posso aproximar isso, né, na forma de uma somatória. Lembrando que esse traçado C, se a gente abrir ele, né, uma linha reta, aqui o nosso traçado C,
a gente pode dividir ele em vários elementos infinitesimais, né? Que vai do 1 até o enésimo elemento infinitesimal desse comprimento. Então é importante salientar, né, que esse traçado C ele deve ser analisado com infinitos elementos de comprimento. Então logo, quem vai ser esse ΔL? ΔL vai ser, na verdade, uma aproximação, né, de ΔL, que por sua vez vai ser, né, o produto, né, desse traçado C pela orientação vetorial, né, pelo versor, nesse caso aqui no traçado C, né, o versor comprimento de traçado, e a razão desse produto pelo número total de elementos. Então vai ser uma média, na verdade é uma média aritmética, né? Então tá aí. Vai ser a média, né, do valor de C pelo número de elementos. Então logo a gente sabe que a primeira parte aqui da lei da segunda equação de Maxwell, que é a lei de indução de Faraday-Lenz, vai ser igual ao limite da função onde n tende a infinito, de igual a 1 até n, do produto de todos os campos elétricos por todos os elementos infinitesimais desse traçado. A gente sabe que o ΔL ele tem essa característica, né, de ser a razão do produto do comprimento pelo versor, que dá a orientação, né, desse traçado circular, pelo número de elementos. Então, a gente já entendeu essa primeira parte da equação de Maxwell, vamos estudar a segunda parte. Então, a primeira parte está relacionada ao domínio elétrico, enquanto que a segunda está relacionada ao domínio magnético. Então, continuando, aqui na nossa representação, quando o ímã ele varia sua posição, ele varia também o campo magnético e logo, consequência disso, o fluxo magnético se torna variável. Então vamos agora estudar a segunda parte dessa equação. Então a gente tem aqui o campo magnético, toda aquela região no entorno do ímã, né? A gente tem aqui o número de espiras dessa bobina. Então vamos adotar que essa bobina só tenha uma espira. Então a gente pode tirar esse n daí, porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. A área, né, da seção transversal desse circuito C, aqui representado em azul, achurado em azul, ela é a área S, né, de surface. Então vai aí um detalhe, tá, pessoal? Na engenharia elétrica, a integral simples ela é representada assim, dessa forma, a integral de circuito. Enquanto que a integral dupla é representada dessa forma aqui, ó, a integral de superfície ou integral de surface. E a integral tripla é representada dessa forma aqui, ó, a integral de volume ou de volume, tá bom? Diferente da matemática, que seria uma notação mais ou menos assim, né? Ó. Então, apesar de achar muito elegante as anotações da matemática, eu prefiro as anotações da engenharia elétrica, são bem mais simples e mais práticas de escrever, né? Então, apagando aqui esses garranchinhos, vamos lá, apagar todas as anotações. Então, eis a nossa área. Se a gente dividir essa área em infinitos elementos, a gente vai ter os infinitesimais, né? Ou os elementos de área, aqui representado por ΔS. Tá? Quando esse ímã ele excursiona, né, no interior, a gente tem uma variação do fluxo magnético. Então, aqui a gente representando essa área, né, da seção transversal aqui S, a gente observa que existe realmente uma variação dos campos magnéticos, né, nessa área. Então, aqui está a área S. A variação do campo magnético está expresso aqui no modelo matemático através dessa análise de derivadas parciais aqui, né? Lembrando que é uma integral de surface, né? Então, está em x e em y. Tá? Então, continuando, está aqui o nosso elemento de área. Agora vamos fazer uma análise do gerador em si. Ele tem 3 enrolamentos, defasados de 120 graus. No seu interior tem um campo magnético girante, é uma velocidade angular de, nesse caso aqui, ômega, né? Está sendo representado aqui por ômega.
E nos terminais desse motor está surgindo aqui 3 tensões defasadas em 120 graus, como indica aqui o nosso osciloscópio. Então vamos analisar o primeiro caso, onde, lembrando que isso aqui não acontece de forma tão estática, tá? Ele está em movimento, a gente só está analisando pontos específicos desse movimento de revolução. Então, quando o ímã ele se encontra nessa posição, a maior parte dos campos magnéticos estão atravessando a seção transversal aqui do enrolamento 1. Então eu tenho um máximo local na tensão desse enrolamento. Enquanto que os enrolamentos 2 e 3 ele tem poucas linhas de campo atravessando eles. Então eu vou ter aqui uma tensão menor. Tá? E se ela está atravessando na ida ou na volta, né, dependendo do sentido, vai dar aqui o sinal se vai ser uma tensão positiva ou uma tensão negativa. E conforme eu vou girando, né, então aqui agora caiu, né, ó, eu tinha várias linhas de campo, agora eu tenho menos linha de campos aqui, ó, tá vendo? Só 2 atravessando aqui, eu tenho uma atravessando aqui, eu não tenho nenhuma linha de campo atravessando essa aqui. Então, ó, eu tenho 2 atravessando aqui, uma atravessando aqui, uma ou 2, e nenhuma atravessando uma das bobinas. Então se justifica eu ter uma tensão positiva aqui, uma tensão negativa e um nulo na bobina onde não há, né, nenhuma linha de campo atravessando a seção transversal. E eu posso continuar fazendo essa análise, e por isso que essa nossa tensão trifásica vai ser, na verdade, representada por uma função senoidal de 3 fases. Só que matematicamente falando, não dá para representar uma linha de campo. Então a gente faz uso dos campos vetoriais. Isso aqui é o arcabouço proposto por James Clerk Maxwell. Esse aqui é o grande legado das teorias de eletricidade e magnetismo de Maxwell, que é o estudo vetorial. Vale a pena até salientar que álgebra linear, cálculo diferencial integral de vetores, é todo um conjunto de matemática que surgiu dos trabalhos de Maxwell para análise de problemas de eletromagnetismo. Posteriormente foi utilizado por outras áreas, obviamente. Então, como tudo aqui acontece de forma semelhante nas 3 bobinas, então vamos analisar apenas uma das bobinas para ficar menos poluída nessa imagem, né? Então, tendo aqui uma das bobinas experimentando no seu interior uma variação magnética representada por um campo magnético vetorial girante no interior dessa bobina aqui. Ele vai gerar, obviamente, né, através da lei de indução de Faraday-Lenz, uma tensão alternada nos terminais dessa bobina, que vai ter um shape senoidal, né? Então, voltando aqui, nós temos a segunda equação de Maxwell. Agora vamos fazer aqui uma dedução para a gente chegar na lei da tensão alternada, né? Na equação da tensão alternada em função do tempo. A gente vai adotar o número 1, porque só temos uma única bobina nesse enrolamento, né? Como a diferença de potencial elétrica nos terminais dessa bobina, que é representado por Epsilon, que também pode ser chamado de força eletromotriz, é igual à tensão, né, variável nos terminais da bobina em função do tempo, que também é igual, né, à integral de linha fechada do traçado C dessa bobina, do produto de todo o campo elétrico pelos elementos de comprimento dessa bobina. Nós teremos que V de T é igual, né, a outra parte da equação, que é a diferença da integral de área da variação do fluxo magnético nessa área da seção transversal da bobina, que por sua vez, né, eu posso tirar aqui o operador diferencial para fora da integral. Entretanto, Lenz nos diz que a diferença de potencial elétrico ou a força eletromotriz vai ser igual à diferença da variação do fluxo magnético no interior dessa bobina, né? Então, a força eletromotriz nos terminais da espira, distantes infinitesimalmente entre si, há a diferença, né, de variação do fluxo magnético em função do tempo. Ou seja, quanto maior for a variação do fluxo magnético, aqui representado pela letra φ, maior a força eletromotriz nos terminais da espira. Fazendo aqui um adendo, por isso, pessoal, que quanto maior for a frequência de uma determinada radiação eletromagnética,
maior é a tensão que ela pode gerar. Então, maior é a quantidade de electrovolts que ela carrega. Nunca se esqueçam disso. Então, quanto maior a frequência, maior a tensão, tá? Nos terminais da espira. Logo, a variação do fluxo magnético vai ser igual à variação da integral dessa superfície do produto dos campos magnéticos pelos elementos de superfície. Ou seja, a gente eliminando aqui os operadores diferenciais, né, nós vamos ter que o fluxo magnético vai ser igual ao produto, né, do módulo aqui do campo magnético pela área vezes o cosseno de θ, né? Θ sendo o ângulo, né, de revolução ali dos nossos vetores girantes, dos vetores magnéticos girantes, tá? Ou ainda a gente vai ter que o fluxo vai ser igual a B vezes S vezes o cosseno de ômega t, né? Sabendo que esse θ aí, ele na verdade ele é o produto da velocidade angular pelo tempo, né? Então a tensão em função do tempo vai ser igual à diferença da variação em função do tempo da integral de superfície dos campos magnéticos girantes ali naquela superfície, que vai ser igual à diferença da variação do fluxo magnético. Logo, a tensão em função do tempo vai ser igual à diferença, né, da variação de B vezes S vezes cosseno de ômega t. Quando a gente deriva, né, então vai dar V de t é igual a menos B vezes S vezes menos ômega seno de ômega t. Então, V de t vai ser igual a B vezes S vezes ômega t. Então, essa parte aqui a gente chama de a parte constante da nossa tensão, tá? Então, o campo magnético sendo constante, a área sendo constante e a velocidade angular sendo constante, isso aqui vai ter uma natureza constante, tá? Vai dar a natureza constante da nossa tensão em função do tempo. Ela vai agir praticamente na amplitude dessa tensão, enquanto que a frequência da tensão vai estar relacionada, a frequência e a forma, né, dessa tensão vai estar relacionada aqui com o seno de ômega t, sendo que o termo Bs ômega refere-se à tensão constante de pico ou V de pico. Teremos então a expressão da tensão alternada em função do tempo, V de t, que é V de t é igual a tensão de pico vezes seno de ômega t. Então, chegamos ao final da aula sobre a geração de tensões alternadas. Então, a gente pôde observar que a partir de uma análise da primeira e da segunda equação de Maxwell, dos experimentos de Oersted, de Ampère, de Faraday-Lenz, podemos então entender como é possível gerar energia elétrica a partir de um movimento mecânico e como gerar um movimento mecânico a partir de energia elétrica. Ou seja, acabamos de estudar na aula de hoje o princípio fundamental da conversão eletromecânica de energia. Na próxima aula nós iremos iniciar o estudo dessa notação senoidal das tensões e correntes elétricas. Então a gente viu hoje a mesma equação para a corrente elétrica, né, que é I em função de T vai ser igual a corrente de pico vezes seno de ômega t. Professor, pode ser vezes cosseno? Pode ser vezes cosseno sim. Não tem nenhum problema, vezes seno de ômega t. Então a gente viu hoje na aula de hoje tensões e correntes alternadas. Na próxima aula nós falaremos sobre senoides, né, sobre essa expressão senoidal, e posteriormente, né, nas aulas subsequentes, falaremos sobre as anotações fasoriais dessas tensões alternadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, façam as atividades para que possa haver o computo da participação de vocês. Qualquer dúvida, procure-me no horário de atendimento, todas as quartas-feiras às 16 horas. Estou à disposição, agradeço imensamente a atenção de vocês
e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.